Vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando mais uma live, né? Vamos esperar os irmãos entrar. Irmã Patrícia entrou na live. Graças e paz, irmã Patrícia. Tá tudo ok aí, irmã Patrícia? O áudio, tudo ok? Graça e paz, missionária Ana. Tudo ok, né, gente? Tudo ok. Vamos esperar os irmãos entrar na live, né? Graça e paz, missionária. Irmã Patrícia. Deus abençoe a vida de vocês, né? Estão aqui acompanhando a live. Hoje é numa hora diferente, né? Às 6 da tarde. Mas nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor, né? Estamos aqui para levar a mensagem. Vamos esperar mais os irmãos aí irem entrando na live para a gente dar início, né? A palavra do Senhor. Glória a Deus. Rayane também entrou. Graça e paz, irmã Rayane. Jô também, Josélia também já está online. Graça e paz, irmã Josélia. Graça e paz, irmã Josélia, irmã Rayane. Espera mais alguns irmãos aí entrar na live também, né? Para nós compartilharmos. Irmã Rayane aí, um abraço no irmão Darlon. Família. Deus abençoe a família de vocês. Esperar, né, os irmãos aí entrar para a gente dar início ao nosso devocional. Glória a Deus. De alegria estamos na casa do Senhor. Esperar entrar mais irmãos. E vocês aí que já entraram, vão compartilhando aí a live. É que as pessoas vão entrando, né? Glória a Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Mais uns 12 minutinhos. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí pra gente começar, né? Temos já 4 pessoas, né? E estamos reunidos. Olha, Deus, pois venceu. Irmão Nário entrou, irmão Nário. Graça e paz, irmão Nário. Graça e paz a todos. Glória a Deus, né? Só mais um minutinho aí, irmã Patrícia. Só um minutinho. A gente vai já iniciar. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Então vamos iniciar o nosso devocional. Vamos iniciar orando, né? Você que está aí do outro lado, feche seus olhos e vamos orar iniciando. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, nesse final de tarde. Senhor, em primeiro lugar, para te pedir um abraço do Teu perdão, Senhor. Nos perdoe pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, estou aqui para levar a Tua palavra, Senhor. E eles estão ali para ouvir, Senhor, a Tua palavra.
e que tudo que eu venha falar, Senhor, não venha de mim, Senhor, mas venha de Ti, Senhor, e que essa palavra chegue ao coração de cada um, Senhor, e venha edificar cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, fala, Senhor, com cada um, Senhor, que está agora aqui nessa live. É que eu te peço, meu Pai, assim eu te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos. Irmão Romário, graça e paz, irmão Romário. Irmãos, o tema do nosso devocional hoje é transformados pelo Espírito. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 22, versículo 55. Pastora Jeane, graça e paz. Lucas capítulo 22, versículo 55 ao 62. Amém, irmãos? Acharam? Lucas 22, versículo 55. Lucas 22, 55. Amém? Todos aí já acharam? Amém? Irmão Carlos aí, presbíteros Carlos. Graça e paz, presbítero Carlos. Está nos acompanhando também, né? Lucas capítulo 22, irmão Giovanni. Lucas capítulo 22, versículo 55. Vamos ler a palavra de Deus, né? Fala assim: os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pois depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou com certeza: esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias rapidinho em Atos capítulo 2, versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Rapidinho, irmãos, sem demora. Atos capítulo 2, versículo 14. Amém? Vamos ler. Fala: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi pedido há tempos pelo profeta Joel. No último dia disse Deus: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizaram. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, em sinal abaixo da terra: sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se esconderá e a lua tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Irmãos, nosso tema é transformados pelo Espírito, né? Transformados pelo Espírito. E aqui no capítulo 22 de Lucas, versículo 55, vai nos falar de Pedro quando negou a Jesus, né? De Pedro quando negou a Jesus. E se nós vamos falar de transformação, vamos falar de um discípulo de Jesus que foi grandemente transformado. Um discípulo que no começo era soberbo,
era alterado, era nervoso, mas ele teve uma transformação. Ele teve uma transformação através do Espírito. Então, se nós formos ver nessa passagem, nós vemos a história de quando Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. Quando Pedro nega o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas sendo que nós formos ver anteriormente, em Mateus, capítulo 26, versículo 33 e 35, Pedro, ele fala para o Senhor que, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Pedro, ele fala isso para o Senhor. Pedro fala que mesmo que ele morresse, mas ele ia morrer ao lado. Ele jamais ia abandonar o Senhor. Ele ia morrer ao lado do Senhor. Isso que Pedro fala, né? Essa resposta de Pedro, ela revela que Pedro era alguém arrogante, Pedro era soberbo, alguém que confiava muito em si. Pedro confiava em si mesmo, em sua própria capacidade. Isso mostra que Pedro confiava em si mesmo, em sua própria capacidade, sendo que o Senhor havia dito que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Mas Pedro, ele responde para o Senhor que não, que mesmo que os soldados viessem o prender, Pedro ali ia estar pronto. A resposta de Pedro é como se fosse ele dizendo que ele estava pronto ali, que se o soldado viesse prender Jesus, ele estava disposto a lutar pelo Senhor, a não deixar. E Pedro ali, ele confiava em si mesmo, confiando na sua natureza humana, Pedro querendo lutar ali contra aqueles soldados. Mas se nós formos ver, né, Pedro, ele dá essa resposta para o Senhor, essa resposta arrogante, essa resposta cheia de si. Ele dá essa resposta para o Senhor, mas poderia ser diferente. Pedro, ele poderia ter dado outra resposta ao Senhor. Pedro poderia dar uma resposta diferente. Pedro poderia ter respondido, né? Senhor, me ajuda, Senhor, na minha fraqueza. Eu não quero te negar, Senhor. Eu não quero fazer nada de errado. Pedro poderia falar dessa forma. A resposta de Pedro poderia ser essa. Mas não, Pedro estava cheio de si. Pedro, um homem arrogante, um homem nervoso, um homem que estava ali pronto sempre para querer ser o certo. E Pedro estava ali falando de si mesmo. E sendo que se Pedro tivesse essa resposta humilde perante o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, temos pessoas assim, dessa forma, que confiam em si mesmo, que estão cheias de si mesmo, cheias de si próprio, e não se humilham perante ao Senhor, não se humilham, não pede força, não pede que o Senhor venha fortalecer, porque se a resposta de Pedro fosse essa, o Senhor se agradaria de Pedro. E nós também temos que ter isso com a gente tem que ser humilde, a gente tem que nos humilhar, a gente tem que pedir dia por dia, para o Senhor vir nos encher, para o Senhor vir nos suprir a nossa necessidade, para o Senhor vir nos ajudar na nossa fraqueza. Nós temos que ser humilde. Nós temos que ser humilde. E nós vemos também que Pedro ele negou o Senhor porque ele estava ali na sua natureza humana, mas nós vemos também que Pedro, ele nega Jesus também por medo. Pedro nega Jesus porque ele teve medo ali de ser preso. Pedro, ele teve medo de ser preso. Mas se a gente for ver aquelas pessoas que estavam ali ao redor, que apontaram a Pedro, elas não poderiam fazer absolutamente nada com Pedro, é que eles eram servos, estavam ali criados, estavam ali. Pedro, ele temeu, Pedro, ele ficou com medo. Tal hora mais atrás, Pedro era um homem muito corajoso. Pedro disse que mesmo se o Senhor morresse, ele estava disposto a morrer com o Senhor. Mas aqui nós vemos que Pedro, ele negou a Jesus por medo, porque ele teve medo de ser preso. E o que o Senhor falou se cumpriu. E mostra que Pedro foi um homem arrogante. Nós não podemos ser dessa forma. Nós somos cristãos, nós temos que mudar. Nós temos que nos humilharmos perante o Senhor e saber que Ele supre as nossas fraquezas. Ele supre as nossas fraquezas. Então, Pedro, ele teve medo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que, pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim o que nos dá poder. Glória a Deus. O Senhor, ele nos dá um espírito encorajador, o espírito de poder. Ele não nos deu um espírito covarde, não nos deu um espírito de medo. Às vezes o espírito de medo na gente, ele impede a gente de avançar.
Ele impede a gente de crescer, de frutificar. Esse espírito de medo, ele causa isso em nós. E quem é esse espírito? Já que o Senhor ele nos dá o espírito de coragem, o espírito de poder, esse espírito de medo é o próprio inimigo. É o inimigo que joga esse espírito de medo em nós. Mas não podemos, porque o espírito que há em nós, o espírito que habita em nós, é o espírito de poder, é o espírito de coragem. Esse é o espírito que habita em nós. E nós temos que ser fortes, que repreender e pedir para o Senhor, para nos dar força. Para nos dar força. Esse espírito ele impede a gente de crescer, de prosperar. Porque estamos dominados, muitos estão dominados pelo medo. De fazer algo com medo do futuro, não saber o que vai acontecer. Tem gente que eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, aí já começa aquele pensamento de medo. Será se eu vou conseguir concluir? Será se eu vou terminar a minha faculdade? Será se eu vou colocar um negócio para mim? Mas será se vai dar certo? Esse é o espírito de medo que te faz parar. É o espírito de medo que quer te parar. Eu vou fazer uma obra, eu vou abrir uma cela, alguma coisa na igreja. E o espírito do medo, Satanás, o inimigo, ele vai querer te parar. Mas o Senhor, ele nos deu um espírito de coragem, um espírito de poder. E nós temos que repreender da nossa vida. Se nós formos ver na palavra de Deus, na Bíblia existe cerca de 365 referências onde o Senhor diz: não temas. Glória a Deus, aleluia. Não temas. O Senhor ele manda a gente não temer. E o Senhor diz isso dia após dia. Todo dia o Senhor nos diz: não temas. Não temas. Nós não temos que temer. Porque o espírito de poder, o espírito encorajador, ele é na nossa vida. Ele é conosco. E nós temos que repreender esse espírito de medo na nossa vida. E por isso Pedro negou ao Senhor. Porque Pedro teve medo. Pedro teve medo. Então, nós olhamos e vemos que Pedro, imaginamos que ele teve que vencer o espírito do medo na vida dele, né? Nós temos que ver que Pedro ele teve que vencer esse espírito do medo que estava em sua vida. Nós temos que ver que Pedro ele teve que vencer esse espírito. Lá em João capítulo 18, versículo 4, 10, fala que quando Pedro ele corta a orelha do soldado Malco, que o Senhor ali já tinha dito que ele ia ter que passar por isso, ele ia ter que morrer. O Senhor sempre falava para Pedro isso. Mas Pedro ele não entende que o Senhor faz isso. Dessa vez, conseguimos ver, né, lá em João capítulo 18, versículo 4, que fala que ainda faltava a Deus, que ainda faltava revelação em Pedro. Pois Deus Jesus aqui na terra. Então Pedro, ele seguia. Desculpa, irmão, só um instante que eu me perdi. Ainda mais faltava a revelação. Pedro tinha andado com Jesus ali, já tinha muito tempo que Pedro ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus há muito tempo. E Pedro ele via que Jesus curava, Jesus operava milagres, mas mesmo assim Pedro ainda não tinha entendido. Por mais que Jesus já tivesse falado que tinha que morrer, Jesus já tivesse falado que tinha que morrer, Pedro ainda não tinha entendido. Entendeu? Pedro ainda não tinha entendido que o Senhor disse que ele havia ter que morrer. Mas Pedro sempre com sua arrogância, Pedro com seu temperamento elevado, Pedro querendo ser maioral, querendo defender o Senhor ali de tudo, sendo que o Senhor já havia dito. Mas Pedro não tinha entendido. Pedro não tinha entendido o que o Senhor queria dizer, né? Podemos falar muito, né? Podemos falar muito sobre Pedro, muitos erros que Pedro cometeu.
falha dele, ele era inconstante na fé. Pedro, ele era inconstante na fé. Pedro, uma hora ele estava ali, uma hora ele não estava, uma hora Pedro estava seguindo a Jesus ali de corpo, mas o coração estava longe do Senhor. Pedro, ele era assim, Pedro, ele era cheio de defeito. Pedro ele era inconstante na fé, arrogante, extremamente nervoso, não tinha domínio próprio, confiava em si mesmo. Pedro, ele não tinha o domínio próprio, ele confiava só em si mesmo. Ele não ele ainda não tinha, como é que se diz, entendido que o Senhor falava muitas vezes para ele não entendia. Então, isso nos mostra o Pedro antes, como o Pedro era. Irmãos, é muito interessante isso, de nós reconhecermos os nossos erros. É muito bom isso. Isso mostra a humildade dentro de nós, em nós reconhecer o nosso erro. Irmãos, se nós vamos ver a mudança na nossa vida, as pessoas ao redor, elas vão notar a mudança na tua vida. Elas vão notar. Isso é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar de mudança na minha vida, né? Que tem que falar as pessoas ao redor. E, irmãos, eu vou contar para vocês aqui rapidinho uma coisa minha, que Deus, ele é tão maravilhoso. E eu tenho pedido tanto para Deus a mudança na minha vida, tenho me humilhado tanto para Deus e pedido para Deus me mudar. Porque para acontecer uma grande mudança, nós temos que nos humilhar, nós temos que reconhecer que o erro está em nós. Tem muita gente que nós vamos ver hoje em dia, vamos citar exemplos de igrejas, tem muitas igrejas que tem irmãos que, essa igreja aqui tem muito problema. Gente, tem irmãos que o problema é ele, o problema é ele, enquanto nós não admitirmos que o problema somos nós sempre vamos estar culpando outras pessoas, vamos estar dizendo que a culpa é do pastor, a culpa é do ministério de louvor, a culpa é do ministério de dança. Não, nós temos que ser humildes para nós reconhecermos o nosso erro. Para assim que nós reconhecermos o nosso erro, Deus venha nos transformar. Nós venhamos ser transformados. Nós temos que ser humildes. Então, eu tenho pedido várias vezes para Deus me mudar. Eu sei que eu tenho que mudar bastante. E eu peço isso para Deus, eu me humilho pedindo isso para Deus. E eu notei que foi tão maravilhoso que eu tava vindo com a minha mãe, né? Eu tava vindo com a minha mãe, a gente tava vindo ali da casa da minha irmã, e tem um salão lá, né? Tem um salão de cabeleireiro, né? Um salão lá, que a moça faz luzes lá, né? O moço lá. E quando eu vinha passando com ela, eu sempre tive essa de gostar dessa vaidade de estar botando luzes no cabelo. Mas eu não sou contra quem bota, né? Não sou contra quem faz luzes no cabelo, mas eu tinha essa vaidade de estar com luzes no cabelo, né? De estar andando de luzes. E quando eu tô na igreja, retornei à igreja, graças a Deus, já tô quase 2 anos na igreja novamente, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tava lá e ela olhou um jovem sentado fazendo luzes, né, no cabelo, e ela achou aquilo ali interessante. E ela falou: vem aqui, meu filho, bora olhar. E eu peguei e fui com ela, né? Fui dar uma olhada e o cabelo do menino tava branquinho, né? E ela falou assim: eita, meu filho, olha como o cabelo dele ficou muito legal, ficou branquinho. Eu vou fazer no meu. Ela falou, né? Tá bom, e a gente pegou e saiu, né? A gente saiu, e quando chegou mais na frente, ela falou assim: tu também fazia muito no teu, né? Tu gostava muito de fazer no teu. E eu falei pra ela: mãe, eu gostava bastante mesmo de fazer, mas desde o dia que o Senhor, ele me incomodou, o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou daquela luz no cabelo, que eu tava me sentindo tão diferente, e o Espírito Santo de Deus, ele te convence, e ele me convenceu, ele tocou no meu coração de uma forma tão maravilhosa, que ele me convenceu, e a partir daquele momento, nunca mais eu usei luz no meu cabelo. Não sou contra quem usa, mas eu tive essa convicção, o Senhor falou comigo, e eu nunca mais eu usei. E eu falei pra minha mãe: foi isso que aconteceu, o Senhor falou comigo e eu nunca mais usei a partir desse dia. E ela olhou pra mim, irmãos, ela olhou pra mim e falou assim: meu filho, tu é um homem de Deus, eu vejo que tu tá mudado, tu é um homem de Deus. E isso foi tão maravilhoso, ouvir isso na minha mãe, ouvir que a mudança que Deus faz na nossa vida. Isso foi maravilhoso demais, foi um privilégio pra mim ouvir ela dizer. Então isso mostra que cada dia mais o Senhor está me mudando. E a minha mudança está refletindo. Eu estou sendo exemplo. Eu estou sendo exemplo dentro da minha casa. Eu estou sendo exemplo para a minha família. O Espírito de Deus, ele está me mudando a cada dia. E eu sei que eu tenho que descer mais. Eu tenho que me humilhar mais.
para que assim o Senhor venha realizar o plano que Ele tem na minha vida. Um plano maravilhoso, eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso na minha vida. Então eu tenho que me humilhar. E o Senhor, Ele nunca desiste de nós. E nós vemos que realmente o que importa, ali voltando para a palavra, realmente o que importa não importa como é que Pedro começou a sua carreira, não importa. O que realmente importa é o que o Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desistiu dele. Não importa como Pedro ele começou a sua carreira, e sim o que importa é como Pedro terminou a sua carreira. Não importa como ele começou. A gente vai chegar na igreja, a gente vai chegar de um jeito, mas aos poucos o Senhor ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. Não importa como você chegou, mas eu tenho certeza, não importa como você chegou, quando você tiver o verdadeiro encontro, quando o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, você será transformado. Você não vai ser mais esse Pedro antigo, não. Você vai mudar. Você vai mudar. Não importa como ele começou, importa como ele terminou. Lá onde nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 14, 21, podemos ver que tipo de pessoa Pedro se tornou. Que tipo de pessoa Pedro se tornou. Aquele Pedro arrogante, aquele Pedro soberbo, aquele Pedro que negou a Jesus diante daqueles criados, diante daqueles servos, já não existe mais. Não existe mais. Aqui em Atos capítulo 2, Pedro se levanta. Pedro, ele se levanta com aqueles outros 11 apóstolos e começam a testemunhar a respeito de Cristo. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro aqui ele recebe o Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, quando aqueles irmãos se juntaram ali para orar, para buscar, e o Espírito desceu ali sobre eles. E aqueles homens receberam o Espírito Santo de Deus. E aqueles homens foram transformados. Aqueles homens tiveram uma transformação. Uma transformação quando receberam o Espírito Santo de Deus. E aqueles homens começaram a testemunhar a respeito de Cristo ali. Se nós formos ver bem, irmãos, ali havia autoridades religiosas, haviam soldados romanos, as mesmas pessoas que crucificaram a Jesus estavam ali. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, aqueles soldados, autoridades religiosas estavam todas ali. Mas aqueles homens, Pedro juntamente com aqueles 11 apóstolos, cheio do Espírito Santo de Deus, transformado, Pedro um homem mudado, Pedro começou a testemunhar sobre Cristo, e com ousadia, Pedro transformado pregando a palavra de Deus, com ousadia, não se importando aquele povo ali era sedento por sangue, irmãos, mas mesmo assim Pedro não temeu. Pedro e aqueles 11 apóstolos continuaram, porque eles tinham um espírito encorajador, eles tinham um espírito de poder. Aquele Pedro que tinha aquele espírito de medo, não tem mais. Pedro recebe o Espírito Santo e é mudado. Pedro agora é um pregador da palavra de Deus, ousado. Só que, e mesmo assim, Pedro saiu pregando a palavra de Deus, e meio aquelas pessoas ali poderiam fazer mal a ele, mas Pedro continuou pregando o evangelho. Pedro pregava com tanta ousadia que num só dia cerca de 3.000 pessoas se converteram. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. De tanta ousadia que Pedro pregava, com tanta ousadia, com tanta unção, com tanto poder de Deus que Pedro pregava. Então, assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Nós também temos que ter ousadia para pregar a palavra de Deus. Nós não devemos temer. O Senhor nos deu um espírito encorajador, um espírito de poder. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer a diferença. Nós estamos aqui nós somos transformados. Nós estamos aqui para levar a mensagem do Senhor com ousadia.
para ganhar almas para o reino do céu. Assim como esses homens ganharam, assim como esses homens não se importaram com o que haviam de enfrentar. Aqueles homens enfrentavam oposições, aqueles homens enfrentavam tanta coisa, mas aqueles homens não se calavam, porque aqueles homens eram encorajados, aqueles homens sofreram, aqueles homens foram chicoteados. Pedro foi chicoteado, lá no capítulo 11 fala de Atos, fala que Pedro foi chicoteado junto com os discípulos, os apóstolos, por terem pregado a palavra de Deus. Mas aqueles homens eles não desistiram porque eles eram encorajados, porque eles tinham coragem, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque eles eram transformados. Por isso esses homens continuaram firmes, continuaram se manter firme, mantendo firme lá em Atos. Em Atos capítulo 4, versículo 20, quando Pedro e João são ali diante dos líderes, né? Porque eles eram tão ousados, esses dois homens, Pedro e João eram tão ousados que esses homens eles tinham tanto poder da parte de Deus. Deus ele usava tanto esses dois homens que onde esses homens passavam, a sombra deles curava, a sombra daqueles homens curava. E aqueles homens eram muito usados por Deus, o Espírito Santo era muito forte na vida daqueles homens, porque aqueles homens eram os homens transformados pelo Espírito de Deus, eram os homens que receberam o Espírito que o Senhor havia prometido e desceu sobre eles. E aqueles homens estavam ali diante das oposições. De oposições eles falam, em Atos capítulo 4, versículo 20, que eles não poderiam deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha que maravilha. Pedro, ele não teve medo, não. Pedro ele não teve mais medo, né? Mas o Pedro lá de Lucas, que teve medo diante daquela oposição, diante daqueles servos lá, daqueles homens que disseram que ele era seguidor de Jesus, que ele negou a Jesus, que ele confiava em si mesmo, ele estava cheio de si, ele estava cheio de si mesmo, arrogante. Mas quando Pedro chega aqui diante dessa oposição, Pedro é corajoso, Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, e Pedro fala que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Glória a Deus. Esses homens renovados, transformados. E hoje esse Espírito, irmãos, esse mesmo Espírito que desceu sobre aqueles homens, que transformou aqueles homens, ele é hoje conosco. O Senhor prometeu estar aqui, ele está aqui no nosso meio, o Espírito Santo de Deus. E ele é na nossa vida, ele é na minha vida e ele é na tua vida. Esse Espírito transformador, esse Espírito que nos transforma dia após dia. Quando nós buscamos, ele nos transforma, ele nos faz nova criatura. Que a partir do momento que nós aceitamos, que nós nos entregamos, nós somos nova criatura. Eis que tudo, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. E nós somos transformados. E nós somos transformados. Nós vamos ver que isso é que é mudança de vida. Isso é que é mudança de vida. Agora, eu te pergunto, como ele conseguiu ser transformado desse jeito? Como Pedro conseguiu ser transformado desse jeito? Pedro, um homem, lá em Lucas, como nós lemos ainda agora há pouco, um homem soberbo, um homem cheio de si, um homem arrogante, um homem de temperamento curto, um homem nervoso. Pedro se transforma num grande pregador da palavra de Deus. Pedro ele se transforma num líder da igreja primitiva. Pedro é transformado. O Espírito de Deus ele transforma Pedro. Ele transformou a vida daquele homem. E hoje, irmãos, eu te falo nessa noite, vamos pedir a transformação para Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo dele habite em nós. Que nós não venhamos mais ser como esse antigo Pedro. Que nós não venhamos ser esse Pedro de Lucas, soberbo, arrogante, que negou a Jesus, cheio de si. Não, mas que nós venhamos nos esvaziar, mas que nós venhamos descer todos os dias. Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. E que nós venhamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque é uma coisa maravilhosa, irmãos. É muito maravilhoso. É uma coisa... Não tem nem explicar, cara, é uma coisa maravilhosa demais. Você sentir a presença de Deus. Sentir o Espírito Santo de Deus na tua vida. Sentir que o Espírito Santo de Deus ele cuida de ti. Sentir que Deus ele cuida de ti. Isso é muito maravilhoso.
para nós cristãos, é maravilhoso demais. E que nós venhamos ficar com essa palavra nessa noite. Que essa palavra ela fique no teu coração. Que nós não venhamos deixar o antigo Pedro de lado. O antigo Pedro para lá, de lado. E sermos o Pedro de Atos. Um Pedro transformado. Um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe, meu irmão, nessa noite. Que essa palavra fique no teu coração. Que você venha buscar dia por dia a transformação. E que você venha buscar o fruto do Espírito Santo. Que você venha buscar dia após dia o fruto do Espírito para a tua vida. Porque Pedro, ele recebeu o fruto do Espírito Santo de Deus. Ele recebeu o fruto do Espírito. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, o apóstolo Paulo, ele vai falar do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Glória a Deus. E que você venha buscar todos os dias o fruto do Espírito para a tua vida. Que assim você será como um Pedro ousado, que prega a palavra de Deus e que está pronto para pregar todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a palavra, irmão, que fique no teu coração. Amém. Maravilhoso, irmãos, estar com vocês, né, nessa noite. Finalzinho de tarde, né? Muitos estão chegando agora. Creio eu que estão chegando do trabalho. Mas foi uma bênção, né? A live aqui ela vai ficar salva. Os irmãos que quiserem assistir mais tarde. E eu quero agradecer a todos, né? A todos que acompanharam a live, tiraram um tempo para ouvir a palavra de Deus. E eu creio que essa palavra, ela falou com você nessa noite. E que você guarde, que você absorva tudo de bom no teu coração. Que você venha ficar com essa palavra. E que Deus ele venha te abençoar dia após dia. Obrigado, irmãos. Muito obrigado mesmo. Graça e paz a todos. Gostaria de mandar um abraço para todos, para a pastora Ana Cláudia, que acompanhou, a missionária Ana, a Gisele, a Jo, a Patrícia, o Romário, minha avó, a Maria de Lourdes, que entrou também na live. E agradecer a todos, né? A todos em geral. Muito obrigado à pastora Jeane. Obrigado por vocês terem assistido. E vamos encerrar orando, né, irmãos? Vamos encerrar orando a live. Vamos encerrar orando. Feche os teus olhos aí na tua casa e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter me ajudado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração. E eu vim aqui, Senhor, levar para o teu povo, Senhor, aquilo que tu quer, Senhor, aquilo que tu quis que eu passasse, meu Pai. Eu levei, Senhor. Em nome de Jesus, e creio que quem falou foi tu, meu Pai. E que essa palavra ela venha ficar, meu Pai, no coração, na tábua do coração de cada um, meu Pai. E que nós venhamos a partir de hoje buscar, Senhor, buscar esse espírito transformador, Senhor. Buscar, Senhor, mudança dia após dia. Que nós venhamos reconhecer nossas falhas, nossos erros e buscar, meu Pai, aprender todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma boa noite, meu Pai. Para todos nós, Senhor, abençoa cada um, meu Pai, que está aqui assistindo a live e também quem não pôde assistir, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abençoar o lar de cada um, protegendo e guardando com teu sangue, meu Pai. É que eu te peço, meu Deus, e assim eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Dá-se paz. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.